você ficou sem a bomba d'água, sem o acessório, morreu a cultura. Os bancos têm que se virar para o interior do país. Têm que estar lado a lado com os agricultores, com o pecuarismo. Mas há um aspecto que eu quero salientar. Falou-se aqui da carne. Todos os nossos potenciais produtores de carne em Camabatela estão à espera de licenciamento do boi que vem de fora. O senhor tem que comprar gado no sul, transferi-lo para Camabatela, porque tem boas condições de pasto, melhorar, fazer o fortalecimento do boi e pôr o matador a trabalhar. Mas não, estamos todos à espera que haja importação do bom boi, etc. O bom boi vem também da atualização. O nosso pecuarista tradicional diz que não vende. Vende, sim, senhor. Sempre vendeu. Agora, temos que lhe dar bom preço. Muito obrigado, Dr. José Severino. Vai poder falar ainda sobre isso. Vamos ter, ainda temos... Precisamos de $1.000 milhões para pôr 3.000 agricultores, pequenos agricultores, a funcionar. Através de garantias soberanas. Não vamos andar aqui a brincar. Carlos Lopes é o primeiro. Okay. O Carlos Lopes é o primeiro. Está no Porto de Portugal. Carlos Lopes, bom dia. Bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os seus distintos convidados e também todos os ouvintes da Rádio Nacional. Eu penso que o programa começou muito bem a apresentar o Plano Nacional de Desenvolvimento e por aí já vemos como está desajustado a realidade atual que nós vivemos e pegando até com o orçamento retificativo de 2016, em que temos menos 1.000 milhões disponíveis para investimento e se formos à procura das rubricas de apoio à indústria transformadora, vamos verificar de certeza absoluta que os meios disponibilizados pelo OGE, ou seja, o apoio do Estado ao setor da indústria, quer privado, quer ainda aquelas empresas que estão a ser geridas pelo Estado, as empresas públicas, que são paradas. Mas também fiquei um bocado surpreendido com o BDA, ou seja, quando apresentou um número de que 51% do financiamento disponibilizado naquelas indústrias, as poucas que já estão em atividade e aquelas que estão numa fase de implantação, ser da agroindústria. Quando eu pensava, efetivamente, que a grande preocupação era do setor primário, ou seja, a base da matéria-prima. Ou seja, se um projeto agroindustrial, um plano de negócios é apresentado para ser avaliado e financiado, também tem que ser controlado, tem que ser fiscalizado. E se em determinada altura, quando está numa pré-avaliação de projeto, ou seja, nas mãos de quem vai financiar, seja o BDA, seja a banca comercial, tem que ter o cuidado de ver o know-how do empresário, os capitais próprios, a localização e se tem condições, em termos inclusivos de matéria-prima, se é local ou se é importado. E até verificamos que com a apresentação desta indústria de charcutaria, e eu conheço perfeitamente a Primor, Concelho de Vila Nova de Famalicão, Distrito de Braga, Norte de Portugal, em que verificamos que essa agroindústria se baseia na matéria-prima que vem de fora, para garantir uma qualidade de produto em Angola. Ou seja, nós, em termos práticos, temos uma agroindústria incipiente, também temos aquela situação que muitos dos nossos industriais se basearam numa fase primária há 3, 4, 5 anos atrás, que bastaria aumentar as taxas de importação de matérias-primas para proteger uma indústria e um setor básico de produção que, efetivamente, durante estes anos todos, pouco ou quase nada está produzido. E se pensarmos também que o pequeno agricultor que está no interior, que está a produzir, mas que depois não tem forma de escoar, então o que é feito o Papagro? Andamos a falar de Papagro 1, Papagro 2, o Papagro 1 esgotou o financiamento, ninguém se responsabiliza de como é que foi implantado esse Papagro, depois aparece o 2, o 3 já nem nós sabemos que está em reestruturação e não sabe. E o que é o Papagro? É ir buscar a produção que está a produzir no produtor e escoá-lo para os centros em que o agricultor recebia logo o seu dinheirinho e havia uma estrutura que chegava ao grande mercado litoral, que é o grande consumidor. Por isso, há um desajustamento, há uma desestruturação, há uma forma de fazer política no setor secundário, no setor primário, que é básico, agricultura e pescas, para alimentar em matéria-prima, para que não seja importado. E temos agora o problema de ter taxas de importação. Não estou a falar dos produtos subsidiados da cesta
matérias-primas, sementes, inclusive, os fertilizantes, inclusive, para o setor primário. Temos as pisciculturas que nos são apresentadas, mas também que precisam de ingredientes para alimentar aqueles próprios peixes que também é importado. Tudo é importado, falamos aí no sal, o iodo é todo importado, a ionização do sal. Por isso, Plano Nacional de Desenvolvimento, como eu disse no início, muito bem, o programa começou por aí, as políticas do nosso Executivo estão absolutamente desajustadas com a realidade. Desejo um bom dia e muito obrigado. Obrigado nós, Carlos Lopes, está a ouvir a Rádio Nacional via internet. António dos Santos, temos ainda 50 minutos para aí, para agora traçarmos as linhas com que se vão cozer as soluções para o problema que Angola tem em relação ao relançamento da sua indústria alimentar. Mas antes, talvez, ao mesmo tempo que vamos, portanto, deixando ficar aqui receitas para as soluções que se apresentam e que são as mais aconselháveis, vamos também respondendo aos ouvintes que deixaram ficar questões concretas. E, por exemplo, a começar pelo Dr. Dário Camati, que é o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional da Indústria de Angola. Questões deixadas pelo ouvinte António dos Santos, que nos falou da cidade do Huambo. Ele quer saber a situação da moageira que produzia 300 toneladas de milho por dia, da fábrica... Farinha de milho. Farinha de milho, não é? Farinha de milho. Farinha de milho. Da fábrica Camina, ou Camino, creio que era este o termo que ele... creio que é o nome da fábrica. E também da Sodec e de outras, sendo que o ouvinte dizia que não se sabe bem se foi privatizado ou não. Qual é a situação final que o Huambo vive neste particular? Obrigado, Mora. A industrialização ou a atividade industrial em Angola, de um modo geral, em todo o território nacional, foi muito comprometida pelo período de guerra que nós vivemos, não é? E outros fatores, e agora confrontados com as dificuldades que estamos a viver do ponto de vista econômico. Não só o Huambo, mas quase todo o território nacional viu paralisadas grandes indústrias que no passado contribuíam muito para o setor alimentício e outros setores que são alimentados pela indústria. O que é feito atualmente a nível da atividade industrial no Huambo? É o relançamento através dos polos de desenvolvimento ou do polo de desenvolvimento industrial. Ou seja, os polos de desenvolvimento industrial são, no fundo, a estratégia do Executivo para o relançamento da atividade industrial. Esse ouvinte questionava o polo industrial do Huambo. Sim, o polo da Cala. Diz que está ainda numa fase muito... De um modo geral, todos os polos de desenvolvimento industrial estão em fase de implementação. Mas eu perguntava porque é que não se relança o que já existia? Relançar o que existe é o que se vai fazendo por agora, não é? Nós estamos a acompanhar e acompanhamos muito recentemente a reabilitação das fábricas testes daqui de Luanda, não é? E do Kwanza Norte, a SATEC, a África Têxtil e a Testang 2, ou seja, são manifestações do Estado no sentido da recuperação das unidades industriais. Há, no fundo, muitas manifestações de interesse de industriais angolanos, não é? Que, junto do Ministério da Indústria, têm apresentado a intenção de recuperar determinadas unidades industriais. O que muitas vezes vai faltando, no fundo, é a componente financeira, porque o Estado não tem condições de agora recuperar aquelas unidades produtivas que eram públicas, não é? Como sendo ou continuando sendo unidades industriais públicas. Há uma intenção significativa do setor industrial nesse sentido, e a nível do IDIA o que vai sendo feito é nos projetos que apresentem propostas
relacionadas com investimento ou com financiamento através de linhas de financiamento estrangeira, o Ministério da Indústria, junto do órgão competente, que é o Ministério das Finanças, dependendo do montante do investimento, que depois o Ministério das Finanças também poderá submeter ao titular do Poder Executivo para efeitos das garantias soberanas, então terem a aprovação dos financiamentos que se pretendem fazer no relançamento dessas unidades industriais. É importante também aqui sublinhar que, quando falamos do relançamento da atividade industrial, nós devemos pensar numa indústria, uma mega indústria, e devemos pensar naquela indústria mais pequena. A este nível mais para baixo, a nível do Ministério da Indústria, há um programa que se chama PROFI, não é? Que é o Programa de Fomento da Indústria Rural. Muito recentemente, Sua Excelência a Senhora Ministra esteve na província do Zaire, no município do Tomboco, onde, juntamente com Sua Excelência o Sr. Governador da província, foi identificada uma área para ser instalada uma pequena indústria de transformação dos produtos do campo. Obviamente que isso não responde à grande necessidade, mas são pequenas iniciativas como essa. Agora foi a semana passada a mesma coisa realizada no Ambo, e com o Instituto, ou com a Universidade de José Eduardo dos Santos, o Instituto Nacional de Tecnologias Industriais, creio assim que se chama, o INIT, também esteve a assinar um memorando com a Universidade de José Eduardo dos Santos, no sentido de fomentar a alteração daquela matéria-prima, o estudo e a viabilidade que existirá na alteração daquela matéria-prima tradicional por aquela que localmente se possa oferecer. Já que fala em fomento, como é que se faz esse fomento da indústria em Angola? Como é que se está a fazer? Okay. O fomento da indústria em Angola é fundamentalmente realizado pelo acompanhamento e a promoção da atividade industrial. Basicamente, o que vai acontecendo é o seguinte: os industriais ou interessados em industriais têm os seus projetos de implementação da atividade industrial. Apresentam, quando precisem de algum apoio institucional do Estado, aquele projeto ao Estado. Se o projeto disser respeito a uma necessidade de uma garantia soberana, o Ministério da Indústria vai submeter o expediente junto do Ministério das Finanças para que aquele pedido seja apreciado, para que junto daquele departamento ministerial competente, no caso do Ministério das Finanças, ou se o montante for superior a 10 milhões de dólares, submeter ao titular do Poder Executivo, para que o titular do Poder Executivo possa decidir no sentido da garantia soberana. Outra maneira de fomentar é interagindo com os industriais através das suas associações representativas ou individualmente com os industriais, para, junto das instituições públicas que tenham interesse numa necessidade ou no fundo é o apoio aos industriais, não é? Aquilo que sejam as necessidades que são apresentadas. Uma das mais gritantes é a água e a energia. Essas são as situações que têm incomodando muito os industriais. Então o IDIA, junto dos seus institutos congêneres ou das matérias relacionadas com água e com energia, vão tentando dar um apoio no sentido de fomentar aquela atividade, desenvolver a que não pare aquela atividade. Muitas vezes há pedidos de reforços de investimentos realizados a nível do Angola Invest, por exemplo, que há aquela carta conforto sobre a viabilidade do projeto, no sentido da instituição bancária dar sequência, reforçar o financiamento que fica comprometido pela conjuntura econômica que nós vivemos. Claro que não é uma tarefa fácil no atual contexto, porque temos um peso grande sobre a importação de matéria-prima, não é? Hoje estamos aqui a falar da água, não é? Uma das grandes dificuldades é essa garrafa que eu pego. Só a garrafa para poder colocar a água já é uma grande dificuldade. As latas, não é? Nós temos as latas das gasosas preparadas e cortadas aqui em Angola, mas aquela tampinhazinha depois tem de vir importada, então
fica parado porque a coisa Esse é um não... dos problemas que a gente tem. Que tipo de indústria é que desenvolve? Porque a Europa hoje usa poucas latas. Senhores, a lata é um produto que se importa e vai para o lixo. A garrafa é reciclável. Nós temos que ter uma ponderação como desenvolver a nossa indústria. É muito bem que a Nampac tenha vindo para Angola, mas nós precisamos de mais vidro. Está aí uma nova fábrica a ser implantada, muito bem. Mas o fundamental nisto é criar excedentes agrícolas. O resto é acessório. O resto é acessório. E mesmo a questão da energia, os polos industriais, muito bem para aparecer. Mas nós temos que ver aquilo que existe. Olha, o Santos falava na Indomil. Temos que perguntar ao industrial, que a gente sabe quem foi privatizado, e para não haver aqui o sentido que estamos a pôr o nome para criar alguma repulsa ao investimento privado, à compra da unidade, chamá-lo e perguntar o que é que você precisa para arrancar. A Indomil é tal fábrica que fazia o óleo de milho, mandava o óleo de milho bruto para a Catumbela para ser refinado. Por que é que a Indomil não está a funcionar? Por que é que a Canino não está a funcionar? É evidente que há algumas indústrias que já não têm hipótese de recuperação. Não vamos agora aqui... Aliás, se nós formos da cidade do Ambo até ao fundo da Cala, a gente vê ali um património imobiliário de fábricas, como diz o Santos, era o segundo parque industrial. Agora, nós precisamos é de chamar os empresários, esse é o papel do Estado, e cutucá-los à inovação. E não ficamos aqui à espera, este discurso de que não dá. O nosso discurso na agricultura tem que crescer 2 dígitos. E temos que ter uma política de saber o que é preciso para crescer a 2 dígitos. Porque se nós não crescermos a 2 dígitos, não vamos ter sustentabilidade alimentar, porque temos um grande déficit. Não vamos ter matérias-primas para a indústria. E continuamos aqui muito à espera, que o petróleo está em 44, depois, ai Jesus, está a 25. Nós temos que ter uma política virada para a sustentabilidade, para a soberania alimentar, como dizia. E não é assim tão difícil, meus senhores, não é assim tão difícil. Nós fizemos crédito imobiliário em Ruanda e a banca está aí a estourar. Por que é que não se fez mais fomento? O Angola Invest é um bom projeto. Mas tem que dar muito mais incentivo para as empresas irem para o interior do país. Muito mais incentivos. Temos que ir para o interior do país porque se eu tiver uma indústria localizada, como por exemplo tínhamos na Vila Branca, que era a charcutaria, ele vai promover o desenvolvimento camponês à sua volta. Regional, eu concordo. Regional, ok? Mas o grande problema, aliás, estamos aqui a falar, eu acho que o essencial ainda que falta é, de facto, temos um jogo bem claro. O que falta aqui é o jogo. Eu costumo dar o exemplo do jogo de que nós não podemos ir jogar futebol com as mãos, marcar golos com as mãos, etc. E cada um tem que ter o seu papel. Não é? Eu sou empresário, quero investir, portanto, apesar dos dados do passado são importantes para eu poder fazer um projeto de futuro com algum sucesso e alguma credibilidade. Já lá estão as matérias-primas, isso é inequívoco, não vale a pena dar a volta. Pá. Pronto, mas o grande problema é o se não formos para o interior, não temos assim, possibilidade. Não temos. O Instituto, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Industrial tem que se preocupar com aquilo que é essencial dentro das políticas e do fomento. Dinheiros têm que estar com os bancos precisam ter dinheiros, tem que ter um fundo e um fundo com regras para os empresários poderem aceder a este fundo, irem buscar o dinheiro necessário para poderem fazer os seus projetos acontecer. Agora, temos é que ser um bocadinho claros com aquilo que nós queremos, não é? Estamos aqui a devagar, a falar de projetos, de projetos passados. E passa a expressão do devagar, não é? Claro, sim, penso que temos é que ser temos que ser mais precisos com aquilo que nós pretendemos. Pretendemos, de facto, que a indústria alimentar funcione. Como está Valinho, apesar de importar, como acabamos por saber que importa a maior parte das suas matérias-primas, mas está aí a Valinho. Igual a Valinho está, por exemplo, em indústrias de águas. Tem dificuldades porque não existe ainda a indústria do PET aqui, mas está. Agora, o Estado não tem que ir dar dinheiro a essas indústrias, tem que criar regras, tem que criar fundos, dizer assim, temos aqui um fundo, tanto quem tiver disponível, quem tiver condições, recorra ao fundo. Não tem o cuido. O BDA é preciso para dentro do fundo haver as disponibilidades. Mas isso é uma atividade que a banca vai fazendo. Mas a banca hoje tem alguma dificuldade. Se faz bem, se faz mal. Não, disponibilidade. Assim, os empresários têm dificuldade. Quando está sem liquidez. Exatamente. Esse é o grande problema. Pronto, o problema. O banco está aqui,
O doutor vai dizer sobre isso, tem ou não tem também? Eu acho que estão sendo levantados aqui vários problemas, vários constrangimentos. Quando tomei a palavra, fui claro em dizer que a banca, o banco, normalmente está jusante do processo. Vejamos, o setor empresarial, portanto, tem incentivos. O governo criou, por exemplo, um banco como este, que é o Banco de Desenvolvimento de Angola, o BDA. Está aqui um instrumento claro que serve de incentivo ao setor industrial, ao setor de produção primária, etc. Portanto, o que é que não está a acontecer? Não estamos a tirar o maior proveito possível de todos esses instrumentos que estão sendo colocados aos nossos empresários. Eu acho que está a falhar então? Ainda há pouco aproveitamento de tudo isto. Os poucos que têm tentado recorrer à banca debatem-se com sérios problemas. Apresentam projetos muitas das vezes mal estruturados. Os projetos têm que ser bem estruturados para poderem ser financiados. São, portanto, empresários com várias dificuldades em termos de know-how, já foi aqui referenciado, têm muito pouco know-how, enfim. Portanto, e depois temos um outro grande problema. Queremos todos partir com empreendimentos grandes, de grande dimensão. Não, meus senhores. Aí é que eu acho que está o principal problema do país. Exato. Não, meus senhores. É que nós não temos consciência do que queremos. E, portanto, o progresso precisa de ter dois elementos fundamentais. Um é ter pessoas experientes e outro, pessoas inovadoras e com conceito de empreendedorismo. E às vezes as pessoas só querem o dinheiro, mas não sabem para o que quer, nem têm capacidade para utilizar. Bom, e andamos, desculpe, Sr. Doutor, só um momento, Sr. Doutor, que há um bocado não conseguir ir até ao fim e tenho que levar esta questão ao fim. As coisas fáceis, eu pedia desculpa ao Sr. Doutor. Não, força, estamos aqui no debate, ok? Certo, mas temos que dar tempo a cada uma das pessoas de expor as suas ideias e não monopolizar as situações. Há aqui um problema fundamental, é que as pessoas primeiro têm que saber em que é que têm talento. E a esse talento juntar a força de vontade. Eu diria até que no nosso país, nós além de termos que juntar a força de vontade, temos que ter uma outra coisa muito mais profunda, que é a convicção do que vamos fazer. Não é só fazer a estrutura e pôr a estrutura grande, fazer um grande hipermercado, mas fora de um sítio onde tenha muita população. E depois não temos pessoas a ir ao supermercado. E nos sítios onde há as pessoas, nós não temos capacidade de fazer as coisas. E lá estão as pessoas. E nós temos milhões de pessoas, mesmo aqui em Luanda, que estão longe dos hipermercados. Porque só conseguimos fazer hipermercados e lojas bem organizadas longe. E, portanto, há projetos, para além de hipermercados, há projetos. Normalmente pensa-se assim muito grande. Tem que se pensar com humildade. Eu estou há 27 anos no setor da indústria. Estive numa indústria de chocolate, a transformar o cacau. Depois estive numa indústria de papel, mais 12 anos. E estou na indústria de charcutaria há 12 anos. E ainda não sei muitas coisas da indústria. Ou seja, é preciso ter capacidade de formar as pessoas. É preciso criar parcerias. Eu tenho que ter técnicos de várias nacionalidades. Fui buscar angolanos que estiveram na Namíbia, que estiveram na Zâmbia, que estiveram em Portugal, porque não queria ter mais técnicos que fossem expatriados, porque precisava de pessoas que compreendessem a cultura angolana, que não partissem do zero e ter que esperar um ano para que elas se integrassem. Nós temos que fazer trabalhos de equipa e temos que saber onde é que estamos. Só dando um pequeno exemplo, nós ainda temos um complexo muito grande, os estrangeiros. Portugal não tinha a melhor equipa no europeu. E tinha o William de Carvalho, e tinha o João Mário, e tinha o Renato Sanches, e tinha o Pepe, que foram decisivos. Não foi o Cristiano Ronaldo só. O Cristiano Ronaldo foi o exemplo. E aqui o exemplo que nós temos que ter são indústrias que catalisem e puxem para a frente. Se temos que apoiar alguém, são as empresas que estão a puxar para a frente. Portanto, nós, indústria, e como eu disse, estou há 27 anos na indústria, estou há 5 anos a viver em Angola, e há 10 anos a viver Angola. Portanto, nós temos que
dar o exemplo. E é isso que a Valinhos está a fazer. Temos um conjunto de técnicos angolanos, temos um conjunto de pessoas que fomos buscar às melhores escolas. Com esta história da crise do petróleo, começaram a vir outros técnicos que de lá saíram. A nível da contabilidade, a nível da gestão, a nível do controle de crédito. E que nos estão a ajudar na Valinho a desenvolver e a criar uma empresa de futuro. Mais do que isso, estamos a criar uma empresa que precisa de 1000 porcos por dia. O que significa que logo à partida era preciso ter já hoje em curso porquinhos com 1 dia, 2 dias, 10 dias, 270 dias. Nós precisávamos ter neste momento 270 mil porcos nas várias fases, dia a dia, para abastecer a Valinho na próxima segunda-feira com 1000, na terça-feira com carne para outros 1000, na quarta-feira com carne para outros 1000, ou seja, ao longo de um ano 250 mil. Isso é preciso, é um trabalho que é preciso fazer em equipa. Ninguém pense que vai resolver o problema do país se não for equipa. E o governo tem um programa Se não houver milho, não é esporte. Está aí um desafio, doutor. Ou seja, temos que seguir alguém. Retomando o meu Existe raciocínio, um programa. tirou uma palavra há bem pouco tempo, mas retomando o meu raciocínio. Eu falar das soluções. Exato. O Dr. João Cunha falava das soluções que muitas das vezes estão aí, mas que Estão aí e que temos que aproveitá-las da melhor maneira possível. E do meu ponto de vista, retomando o raciocínio, foi complementado, obrigado por isso. A aposta, e isto aconteceu e está a acontecer em quase todos os países, a aposta tem que ser, digamos, incisiva, fundamentalmente para as pequenas, médias empresas. As grandes empresas devem surgir, mas elas surgirão, obviamente, com o crescimento de todo este processo. E se assim for, se tivermos muitas micro, pequenas e médias empresas a funcionar, eu acredito que a questão da produção primária poderá ser resolvida. E acredito também que vamos ter as grandes indústrias num futuro recente. O que está a acontecer não é isso, é que queremos todos partir do grande. Assim é difícil, vai ser muito difícil. E é óbvio que os bancos estão atentos. Não se pode financiar milhões a alguém que nunca sequer na vida teve uma experiência num determinado setor. Portanto, os bancos têm alguma prudência nesse sentido. desconfiança ou prudência? Não prudência, porque há riscos. Olhe que o dinheiro tem que ter retorno, tem custo. Portanto, todo e qualquer dinheiro que se dê por empréstimo tem que ter um retorno. E este retorno tem que estar garantido. Garantido com quê? Com os elementos que foram aqui, digamos, avançados. Portanto, no entretanto, há um esforço grande que está sendo feito. Não só a nível do programa do Angola Invest, mas como outros programas que estão em curso. A título de exemplo, portanto, o Angola Invest, nós, BDA, temos linhas de financiamento, umas linhas de financiamento foram criadas, e uma delas é para o setor da indústria. Esta linha de financiamento do setor da indústria vai reforçar o Angola Invest. Portanto, como vem, há recursos que estarão disponíveis para tornar este programa do Angola Invest muito mais, digamos, funcional, que está a responder à necessidade destas pequenas, médias empresas que nós julgamos serem bastante importantes. Serão elas as impulsionadoras de todo deste grande processo de desenvolvimento do país. Com que montantes e em que período, já agora? Como? Com que montantes é que conta esta linha de financiamento? A linha de financiamento para o setor da indústria está estimada à volta de 7,5 mil milhões de kwanzas. Portanto, é um montante que está aí, está disponível. E o BDA? Sim, que vai reforçar o Angola Invest para que mais empresários possam ter acesso ao financiamento. Estamos a falar de financiamentos fixados pelo programa Angola Invest, até não superiores ao equivalente a 5 milhões de dólares. Para este ano e para 2017, qual é o período? Portanto, os recursos estão disponíveis. Tão logo eles estejam esgotados, obviamente que o banco poderá, em função das disponibilidades que tiver, poderá reforçar a linha de crédito. Voltando um bocadinho para uma das questões colocadas pelo ouvinte do Porto, eu acho que poderia aproveitar a oportunidade para responder.
Eu disse quando da minha intervenção que o BDA tem financiado cerca de 53% do seu crédito concentrado para o setor da indústria. Estou a falar da indústria no seu todo, não é? Mas em termos de volume de projetos ou número de projetos financiados, o setor da agricultura é o que tem o maior número de projetos. Olha, a nossa carteira são cerca de 58% do total de projetos financiados. 58% são projetos do setor agrícola. Estamos a falar de que número de projetos? Estamos a falar de um universo de cerca de 840 e tal projetos. Portanto, deste montante, 58% deste número são projetos ligados ao setor agrícola. Já há implementação? Estou a dizer que projetos financiados. E uns implementados e outros em fase bastante avançada de implementação. Com fiscalização do BDA? Com fiscalização do BDA, com recurso, em alguns casos, a algumas empresas digamos, especializadas que estão a ajudar-nos a fazer a fiscalização e que estão a funcionar. Alguns com alguns problemas, com alguns problemas que são inerentes ao próprio processo, que é relativamente compreensível, e outros a darem algumas cartas. Portanto, isto significa dizer que a aposta vai para o setor primário. Se não apostarmos no setor primário, portanto, na produção primária, obviamente que não vai ser possível avançarmos para a tal almejada industrialização. O outro aspecto que eu gostaria de levantar aqui, falando da industrialização e concomitantemente faço a ligação com a produção primária, é a energia. Temos que resolver o assunto da energia. Portanto, eu acho que temos que dar alguma prioridade ao fornecimento de energia àqueles empreendimentos que já estão a funcionar. Existem muitas fazendas agrícolas com algum porte que infelizmente continuam a fazer alguma pressão ao Estado porque precisam de gasóleo para meterem as suas máquinas a funcionar, não é? Mas se tivessem energia, a quantidade de gasóleo que essas indústrias, essas empresas estariam a utilizar teria reduzido consideravelmente. Temos indústrias no setor agroalimentar que estão deslocalizadas. Conheço muitas que estão no interior. O grande problema está na energia. E muitas delas têm a energia próxima. Estão a 2, 4, 3 quilómetros do local. Portanto, o custo para a ligação do local onde está o posto de média tensão até a fábrica, o custo é bastante elevado e que não é ainda suportável. E aí há necessidade do Estado de fazer um esforço. Se isto for feito, eu acho que vamos, até certa medida, ajudar bastante este setor a desenvolver-se com mais celeridade. Desculpa, essa tensão relativamente à energia... Vamos deixar o Dr. João Cunha terminar. Ok. Portanto, seria aqui uma solução interessante para se poder resolver a questão. Fez-se um esforço muito grande em termos de a reabilitação das linhas férreas. Temos as linhas férreas, mas parece que há alguma dificuldade em os nossos industriais utilizarem o caminho de ferro para poderem escoar com maior facilidade e a custos mais baratos, portanto a custos mais competitivos, os seus produtos nos mercados. Porquê? Porque em muitos dos locais as estações não estão suficientemente bem preparadas, penso eu, para poderem fazer-se facilmente o escoamento da produção. Portanto, isto é um outro constrangimento importante que, se não for resolvido, pode condicionar o desenvolvimento do setor industrial. Portanto, eu acho que não vou divagar mais, porque há colegas... Eu só queria fazer aqui uma ressalva aquilo que o Dr. Carlos Ferreira falou. Portanto, existe uma necessidade de... Carlos Santos, salve. Não, Aqui na mesa. Sim. Quantos leitões tinham dito qual é a necessidade que tem? Por dia. Sim, 1000 parques por dia. Está aí uma oportunidade para que outros
outros empresários possam de facto contactar a Valinho, tentarem fazer uma parceria de forma a que consigam também criar uma cadeia de negócios e consigam até também servir a Valinho. Agora, só espero que a Valinho não faça como muitos, recebe um porco e paga com um chouriço, não é? Portanto, em cada porco faz o pagamento de um chouriço, aí também não vai ajudar. Temos essa possibilidade aqui no nosso país? Bom, eu penso que sim, tudo depende dos incentivos, das oportunidades. Se há uma oportunidade como esta, portanto, as pessoas têm que olhar na oportunidade e agarrá-la para que de facto consigam tirar mais valia dela. Agora é preciso que haja de facto a outra parte, que é a parte do fundo. As políticas existem. Eu quero ser empresário do setor alimentar dentro dos próximos 4 anos. E eu agora pergunto aqui aos nossos camaradas, que têm alguma responsabilidade nas vidas públicas, o que é que me oferece, por exemplo, o que é que me oferecem? O que é que existe? Como podia fazer a mesma pergunta ao doutor, o que é que existe? Como é que eu posso concorrer a um futuro? Será que ele existe? Será que não há barreiras? Portanto, isto é que é o essencial. O que falta neste momento é isto. É ter ali as coisas disponíveis e estar as regras do jogo bem definidas para que as pessoas possam concorrer e portanto, terem alguma paixão, como disse bem, e eu considero que nos negócios temos que ter paixão para aquilo que fazemos, para que haja algum sucesso. Portanto, são os ingredientes que faltam. Então vamos já ao doutor. Antes do doutor José Severino, já vamos lá. Doutor João Cunha, há barreiras ou não? Perguntava aqui o doutor Jorge. Mas era isso que eu ia pôr. Que é empresário. Se o Cunha me permite. Há barreiras ou não? As barreiras é que não há estrutura para aguentar esses agricultores. Não há. Porque nós temos que ter a montante empresas estruturantes da nossa economia. Não é cada um importa o seu trator, cada um anda à procura do agrotóxico. Nós temos que ter aqui aquilo que se chamam as multinacionais. E nós temos. E é por isso que muitas das vezes essa boa vontade, esse querer falha, porque não há estruturas de apoio. Assistência técnica. Quem vende o adubo tem que dar assistência técnica. Quem vende o trator tem que ter peças de reposição, meus senhores. Porque senão tudo isso que vocês estão a financiar, e tu sabes, Cunha, que são projetos de risco. Porque não há atrás o grande aporte. Nós vamos ao Brasil, vamos à China, vamos à França, estão lá as multinacionais com as máquinas, os equipamentos, os insumos. Se nós não conseguimos trazer essas empresas estruturantes da agricultura, todos os projetos são de risco. Quando a gente faz um biocom e não tem quem tem agrotóxicos em armazém para resolver um problema, a colheita está em risco. O nosso problema aqui fundamentalmente é cereais, milho. Queremos porcos, não há milho. A boa vontade, tu dizes, é uma oportunidade, mas depois falta a cadeia do milho. Então temos que ver como é que a produção de cereais cresce no nosso país. O que é que podemos fazer? E uma coisa que eu já recomendei ao BDA, e parece que começa a ser sentida, 5 milhões de dólares, meu senhor, é muito dinheiro. Tenha paciência, vá lá reestruturar o seu projeto, porque você com 1 milhão de dólares pode ser um bom agricultor. E o grande problema é que às vezes aqui as pressões, as lobbies, porque eu posso, e depois temos as tais fazendas de fim de semana, não é? Por exemplo, o serviço de desbravar terra das grandes colheitas tem que ser feitas por empresas de serviços. Não é cada um ter um trator de esteira que trabalha 3 meses e depois tem que pagar durante 5 anos, porque desbravou. Não, temos de ter serviço para fazerem o desbravamento das terras. A primeira lavoura são máquinas pesadas. É isso que falta, o background, para termos sucesso. Porque nós temos muita gente que sabe fazer agricultura, meus senhores. Vamos a Lunda, vamos ao Mochico, estão lá pessoas, pequenos empresários. Agora, falta um bom ambiente de negócio. Não, o que falta, deixa-me pôr aqui um problema, deixa-me pôr aqui uma questão, que é a seguinte questão. Quando a gente quer uma máquina, a máquina tem que estar aqui, não tem que estar a fazer BRI para buscar a máquina. Tem que estar aqui. Eu paguei hoje e no dia seguinte eu estou a trabalhar a terra. Há aqui algumas empresas que estão a dar algum bom exemplo, podíamos citar, mas tem poucos meios. Nós precisamos ter aqui, por exemplo, nós vamos agora aos Estados Unidos, a tal Fair Iron. Estamos a tentar com os Estados Unidos fazer aqui aquilo que é o agri-show que o brasileiro faz, para ver o atraso tecnológico que nós temos. Nós temos boas pessoas que querem fazer nova tecnologia, mas depois falta peça, falta técnico, falta insumos. Portanto, nós temos que criar uma estrutura atrás que dê apoio à micro e à pequena empresa, que é aquilo que o Cunha está a fazer. Ali está o problema. A escola do Cazenga, a escola profissional de Cazenga, criando novas escolas profissionais. Mas a questão não está nas escolas só. Eu acho que há aqui um problema que nós temos que atacar. Tem sido hábito
nós imputarmos as responsabilidades em alguns momentos ao Estado. Não, eu acho que enquanto cidadãos nós temos que assumir a nossa própria responsabilidade. Então não financie 5 milhões de dólares. Sim, vergonha. por essa razão é que estamos a dizer, não foi por em vão que temos as linhas de crédito, por isso é que há outros programas que estão aí a... Se nunca fez agricultura, como é que vai pegar esses 5 Portanto, milhões de dólares? esta questão me parece estar salvaguardada. Agora, os cidadãos têm que assumir. Os empresários, o empresário não é o Estado, o empresário somos nós, são os cidadãos. Agora, temos é que pegar as oportunidades. Apoio do Estado aos empresários agrícolas. Existem algumas oportunidades e essas oportunidades estão aí, infelizmente não estão sendo suficientemente bem. O Estado desatou a fazer projetos agrícolas que são inviáveis. Onde é que está o arroz que era lá do quanto? Agora, as iniciativas privadas, portanto, temos que ter mais privados, mais indivíduos no setor privado para enveredarem para as ações, por exemplo, que o Severino acabou aqui de apontar. Quem tem que fazer a desmatação? Portanto, não é o Estado que tem que fomentar. O Estado, há aqui oportunidades de negócio que nós achamos que o setor empresariado, os jovens que têm boas ideias, venham, contactem-nos, façam projetos de boa qualidade, projetos viáveis e obviamente que os bancos estarão disponíveis. Desculpa, ele não tem que fazer estudo de viabilidade. Se ele tem terra e tem água, tem que ter o trator disponível, os adubos disponíveis. O pequeno agricultor. O grande problema é essa questão de estudos de viabilidade que depois empola e ficam aí barrados. Desculpa. Tem que ter estudos de viabilidade. Eu não posso emprestar recursos a alguém. Posso acabar o meu raciocínio? Deixa também acabar o meu. Tu não estás posso do ponto emprestar de vista recursos bancário, eu estou do ponto de vista de produção. Nós temos que ter aqui o trator para começar a funcionar. E depois, é aquilo que eu digo. Isto é fomento que estás a dizer, é fomento. Se for fomento é outro assunto. Os bancos têm que estar junto dos agricultores, têm que ir ao campo, e não toda hora quer para aumentar o seu capital circulante, tem que fazer estudo de viabilidade. E tem que ir já, porque os agricultores estão a envelhecer, o grande problema é este. Claro. É assim, estão a envelhecer e depois vai chegar uma altura que não há uma reposição. Não, mas não devemos confundir o debate. Portanto, o Estado tem o seu papel a desempenhar. O Estado é o banco. Portanto, uma questão é fomento e a outra questão, portanto, é conceder crédito. É fundos, exatamente. Portanto, o fomento tem uma vertente de fundo perdido, o fomento. Os bancos não foram criados para financiarem, para serem instituições de fundo perdido. Portanto, temos que fazer bem aqui a cisão das coisas. Doutor João Cunha, eu fiz uma pergunta, peço outra vez, desculpa, vou voltar a fazer, acabou por não responder. Se eu na qualidade de empresário, estou aqui a tentar materializar um projeto, será que nesta altura os bancos têm disponibilidade para emprestar, através de regras próprias, dinheiros para aqueles empresários que queiram, como eu, fazer o seu negócio acontecer? Eu vou dizer que sim, porque ainda há dias tivemos um debate, uma conferência em que esteve mais um dos bancos que tem estado a intervir com alguma relevância no setor agrícola, em que foi dito. Já agora, quem fomenta a agricultura tem o benefício de ter publicidade, não é? Que existem recursos, os bancos têm alguma disponibilidade para poderem financiar, mas é necessário que sejam projetos com alguma qualidade, projetos de ideias ou projetos viáveis que ofereçam alguma segurança ao banco. Mas não será falácia, porque naquilo que eu vejo, outros empresários como eu temos reclamado, não é? Que os bancos não têm disponibilidade. Há projetos nos bancos há 4 ou 5 meses e que a resposta é não há disponibilidade. Por exemplo, dizem que o próprio BDA não tem disponibilidade, estão com alguma dificuldade com as garantias, tanto as garantias soberanas, e no entanto ficamos assim. Há quem apareça a dizer que há a disponibilidade e depois no terreno os empresários dizem que não conseguem o acesso a esses créditos, mesmo com todos os procedimentos inerentes a um financiamento, os tais estudos de viabilidade, os tais planos de negócios, os tais, portanto, tudo pronto, mas os bancos não têm, doutor. Eu não vou falar em nome da banca porque não vim cá representar a banca no seu todo, não é? Portanto, há que
que diferenciar isso. Mas o banco que eu represento, devo dizer que os projetos que têm sido canalizados para este banco e que apresentam portanto, as condições necessárias para o financiamento do banco tem estado a financiar. Portanto, nesse aspecto temos vários exemplos e os números que eu acabei de avançar ilustram perfeitamente o papel que este banco tem estado a desenvolver, a desempenhar no seu dia a dia. É óbvio que nós gostaríamos de financiar muito mais, mas não se esqueçam que o Banco de Desenvolvimento de Angola vive ou está a gerir recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Este Fundo Nacional de Desenvolvimento é alimentado pelas receitas fiscais de petróleo. Portanto, se o preço do petróleo baixou, é óbvio que as disponibilidades de recursos não sejam tão dilatadas, tão grandes quanto temos. Então, financiem projetos mais pequenos para distribuírem melhor esse capital. O grande problema é a mania dos grandes projetos que vocês apoiam. Não, as linhas de crédito que foram concebidas, estão aí concebidas, são linhas de crédito que visam justamente responder à questão que o Severino está aqui a colocar. Estão alocados cerca de 35 mil milhões de kwanzas das várias linhas de crédito que nós temos concebido, portanto são mais de 5 linhas de crédito para esse fim. E está aqui uma prova evidente da estratégia que o banco tem para o desenvolvimento justamente de todos esses setores. Mas pensando no desenvolvimento, doutor, das soluções para o relançamento da indústria alimentar. Jorge Batista. Sim, eu queria voltar a perguntar ao doutor, porque assim, existe essa confusão. Falamos de grandes projetos e há quem diga que o BDA financia só grandes projetos e o Severino também está a rebater no assunto, também que acho com alguma razão. Sabendo que há essa necessidade de novos empresários surgirem no mercado, à escala mais pequena, porque é que o próprio, costuma-se dizer, o próprio banco não fez ainda a reinvenção do seu modelo de negócios e ir atrás dessa necessidade ou desta oportunidade que existe no mercado para financiar esses pequenos negócios? Eu repito, eu acho que estou a ser, talvez não me estão a compreender devidamente. Porque o que dizem que o BDA o banco tem uma estratégia, financia diretamente projetos cujo valor é igual ou superior a 5 milhões de dólares. Diretamente. E indiretamente, portanto, é a segunda estratégia do banco, financia projetos de valores inferiores, iguais ou inferiores a 5 milhões de dólares. Esses projetos, nós consideramos isto como financiamento indireto, estes projetos são financiados pela banca comercial. O banco repassa recursos, não é? E o exemplo concreto são as linhas de crédito. BDA repassa recursos. Portanto, o exemplo concreto são as linhas de crédito que eu me estou aqui a referir, não é? Recursos que serão posteriormente utilizados pela banca comercial. E neste caso concreto, os recursos das linhas de crédito vão ser repassados para o programa Angola Invest. Quem é que está a operacionalizar o programa Angola Invest? São os bancos comerciais. Portanto, está aqui um exemplo. Muito bem, era um esclarecimento. Eu vou voltar a fazer agora também uma pergunta ao doutor Carlos, o doutor Dário. Mas o doutor Dário não vai falar mais da indústria toda. Não, mas é isso. Falar do agroalimentar. Eu queria falar com o doutor Dário. Também existe um problema. Encorajo a isso. Inicialmente falamos toda, porque senão falamos que é o constrangimento da posse de terra, não é? Acha que, a nível vocês estão a fazer alguma coisa para que esse problema seja resolvido? Como é que eu, empresário, por exemplo, vou fazer um investimento, não é? E continuo a ter nos polos, há vários polos, eu ainda agora vi um polo aqui no Kwanza Sul, portanto, quem vai ao Porto Ambuí é um polo novo, mas assim, está o polo ali a terra. Será que o empresário tem incentivos para ir desbravar um polo, não é? Fazer as infraestruturas, etc.? Vocês estão a resolver esse problema? Sim, relativamente à questão fundiária dentro dos polos, isso seria uma coisa garantida, porque cada polo é autónomo. É autónomo e ele está, vamos dizer, o polo está indexado a uma certa reserva fundiária que é constituída por efeito, e no caso a entidade gestora do polo há de ser competente para lutear
a questão fundiária, em princípio, estaria garantida. Mas a fiscalização, doutor, volto-lhe a perguntar. Sei que normalmente os empresários pagam o direito de superfície sobre destes terrenos. Mas, passado vários anos, a gente visita um polo e continuam a haver os constrangimentos habituais. Mesmo os direitos estando pagos, não há lá estradas, não há lá energia, não há lá água e já pagamos. Portanto, como é que vamos conseguir também fomentar, como é que nos ajuda, nós empresários, a compreender esse fenómeno? Pois. Eu pago e depois não tenho um serviço. Bom, isto são situações de constrangimentos que vivemos nos dois polos que nós temos, que é o de Viana, da Catumbela, que são os pago, como são os doutor únicos que têm. Mas estes são os constrangimentos gerais, não é? Mas não é lá que se vai fazer a indústria agroalimentar. Tiramos isso da cabeça, ok? Eu penso paguei. que não é Eu isso. já estava à espera desta resposta, não é aí, pá. Deixe-me só. Vão ser ultrapassados. Não vale a pena Os perdermos empresários tempo precisam com saber isso, isso. não é Nós aí. empresários precisamos saber isso. Estamos a falar aqui da indústria Podemos agroalimentar. nos orientar, não é? Eu precisava concluir, senão. Estes constrangimentos vão ser ultrapassados, que estão Vão. aqui a ser Há neste momento, pelo menos para breve, para muito breve, o relançamento ou o andamento de infraestruturação e desenvolvimento de 7 polos industriais, não é? Existem atualmente 12, os de Viana e o da Catumbela a funcionar e vão estar dentro de da linha de financiamento da China, 7 polos industriais e pretende que seja ainda dentro dessa legislatura. Mas não concordo, doutor. Volta a não me responder a pergunta. Só- Se há dinheiros, se for a mesma réplica, não é? Dos dinheiros Não, que não. já se pagou em Viana e não há infraestruturas. Não é isso. A infraestruturação está a ser feita com base numa linha de financiamento externo. Mas houve receitas. Porquê é que essas receitas não serviam para poder fazer a infraestruturação? Deixa eu acabar o raciocínio, senão estamos perdidos. Porque nós empresários às vezes perguntamos isso, não é? Nós Pois. fazemos os investimentos. Essa infraestruturação está sendo feita ou há de começar a ser feita. A estrutura do polo ela tem vantagem por causa da questão do condomínio, não é? Ou seja, o fato de estar lá e ter questões relacionadas com energia, com fornecimento de água, redes técnicas, acauteladas pela entidade gestora do polo, trazem uma mais-valia do que isoladamente o industrial estará a desenvolver. Obviamente que no passado tivemos constrangimentos, o que se pretende é que não se voltem a ter estes constrangimentos no futuro. Está-se a trabalhar nesse sentido. Outra coisa que vai acontecendo a nível dos polos é a componente jurídica, que nesse caso não está em frente da componente técnica da implementação, ou seja, está um pouco ao mesmo passo, não é? Que é de estruturação e aprovação do regime geral dos polos, que nesse momento está a merecer consulta dos vários organismos dos Estados com interesse na matéria. Mas é importante aqui sublinhar que há de ser um projeto bastante interessante e é um contributo do Estado nesse sentido de promover a indústria. Mas queria aproveitar para deixar uma nota na deixa que fez o colega da Valinho. É que também é interessante começarmos a refletir como pessoas que participam no processo da produção alimentar, como é que nós podemos substituir os tradicionais, as tradicionais matérias-primas de determinados produtos, não é? Hoje em dia nós temos, estão ali instaladas 3 indústrias têxteis que precisam na sua produção de amido. Amido pode ser extraído também da mandioca, ou seja, nós temos aqui uma produção considerável e aqui também a nota para Valinho. Se em Angola não se consegue ter os 1000 porcos por dia para alimentar a produção, talvez os 200 que se possa ter em Angola devem ser aproveitados. E talvez se os 200 não pesarem 80 quilos, mas os que pesarem menos, possam ser aproveitados. E se calhar é importante refletirmos sobre preenchermos apenas aquilo que não conseguimos realmente ter aqui em Angola com aquilo que é importado. E eu penso que aqui entra o setor privado a ser estimulado a refletir sobre isso. Eu alinho com a ideia do Dr. Severino naquilo que diz que, bom, não vamos ficar a depender de um produtor de porco, quando eu se calhar posso pensar no investimento auxiliar à minha atividade principal que possa materialmente ser realizado. Muito bem. Estamos a chegar ao fim. Só para mais algumas notas, darmos aqui neste Tendências e Debates, hoje a falar sobre o relançamento da indústria alimentar.